Bom dia, preciosas vidas, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, para a gente que Deus ama, amém? Que fraqueza, hein? Caramba. Se eu dependesse disso, eu saía correndo. Hoje eu tenho um privilégio inaudito dado por Deus, na gentileza do reverendo Robert, de falar sobre um dos temas que vibrou no coração dos reformadores do século XVI. A graça divina. Sola graça. Que verdade. Graça de Deus que excede o nosso pecado e a nossa culpa. Amém? Bom, deixa eu ler o texto. O texto se encontra em Efésios, no capítulo 2, verso 8 a 9. Na versão que o reverendo gosta, que é a... fugiu o nome agora, Nova Almeida e Atualizada, que diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Chamo céus e terra nesta manhã como testemunha para aquilo que quero afirmar de toda a alma, de todo o coração, e devo fazer isso. Que Deus me permita dizer, então, que sola gratia é um dos firmes fundamentos da reforma protestante do século XVI. E isso não é força de expressão, como costuma se dizer, né? Isso é força de expressão, não. Essa é uma realidade espiritual da palavra de Deus, que é eficaz e eficiente, amém? Então fica sabido, e é sabido, eu vou repetir algo que vocês já ouviram algumas vezes, que Deus planejou, o Pai planejou, Jesus Cristo, o Filho, executou, o Espírito Santo aplica no coração, e eu vou usar uma expressão da Almeida Revista Atualizada. Nesse texto do Néstor, do grego, ela é mais nítida, que diz assim, que aplica no coração dos iluminados, que tem os olhos iluminados do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, amém? Gente boa. E agora quero concluir a expressão que diz que terá sua consumação na vinda de Jesus. Eu espero isso. Você espera isso? Esperamos a consumação dessa graça imensa que Deus nos favoreceu na vinda do Senhor Jesus. Então, fica dito, planejado na eternidade, realizado na história do mundo, será consumado na volta de Jesus Cristo. Quer dizer isso comigo? Vamos lá? Planejado na eternidade, realizado na história do mundo, e será consumado na volta de Jesus Cristo. Amém? Por isso você não é desse mundo. Você é uma nova criatura, lavada e comprada pelo sangue de Jesus, por sua imensa graça. Daí a razão que eu quero, então, fazer um sermão que ele é textual porque eu quero usar um texto, 3 partes deste versículo. A primeira, a cabeça do versículo, como diz os historiadores, os literatos, os filólogos, o capto do versículo, que diz, pela graça sois salvos. E é verdade. Esse é algo fabuloso. Agora, preste atenção.
Para entendermos isso, você já sabe, são versados nisso. Nós herdamos a desobediência dos nossos pais, lá no Éden. E a isso foi chamado de queda. Adão e Eva, nossos pais, desobedeceram a Deus. Pecaram. E o fruto dessa desobediência trouxe nós, infelizmente, a ira de Deus. Porque Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E Adão e Eva foram expulsos, então, do paraíso. Por isso, quando os reformadores viram isso, houve na alma e no coração desses reformadores algo de gozo espiritual. E uma frase na Reforma, entre esses fabulosos homens de Deus, ecoava sempre. E eu vou dizê-la, não sou versado no latim, mas a frase do século XVI, latina popular, é essa: Post tenebras, lux. Depois das trevas, luz. Fabuloso, né? Por isso que Paulo inicia dizendo: pela graça sois salvos. Porque pela graça, que é como se fosse o sol do meio-dia a pino sobre nós, Deus nos favoreceu com um presente concedido por Deus aos, volto a dizer a expressão lá de Paulo aos Efésios, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Amém? Eu já disse para vocês, quando me formei, já faz algum tempo, a minha turma cantou um cântico que eu não consigo esquecer até hoje, que diz assim: aqui não é meu lar. Meu lar é lá nos céus, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. Amém? Qual é a sua esperança? Vou ler de novo o que Paulo escreveu: iluminados os olhos do vosso coração. Olha só. Gente que tinha o coração nas trevas do pecado, pela graça imensa de Deus, Deus iluminou o entendimento, o coração. Amém? Você foi iluminado por Deus, você foi atraído por Deus, pela sua imensa graça, para essa esperança desse chamamento. Amém? Uma outra realidade que está aqui só pode ser recebida pela fé, pelos que tiveram iluminados os olhos, nessa viva esperança de saberdes que nós fomos chamados para viver com Deus. Não é por merecimento, através de qualquer obra, não. Nós somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus Cristo. Reverendo Ruchoched, você ouviu? Conheceu? Ele deu uma aula no meu tempo de aluno no seminário, e ele usou uma figura que tem no livro de Apocalipse, que nós vamos apresentar diante do trono branco de Deus para julgamento. E quando chega lá na frente, o Senhor diz que está no trono, condenado. Jesus aparece como um cordeiro recém-imolado, com seu sangue ainda vertendo, e diz: não, Pai, esse eu comprei pelo meu sangue. E então quem está no trono diz assim: vinde bendito de Deus, entre no gozo do reino do teu Senhor. Amém? Isso é graça.
Isso é graça? Diga amém. Isso é graça. Não foi pelos seus belos cabelos, seus olhos, mas foi tão somente pelos méritos de Jesus Cristo, que se deu por mim e por você, que suportou o meu e o teu pecado, se doou na cruz por amor, uma explicação de amor que não tem tamanho, que não pode ser definido. Deu-se por nós, para que nós fôssemos feitos novas criaturas, mais que isso, adotados como filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Boa, minha irmã. É isso mesmo, glória a Deus. Uma outra verdade para que nenhum desses iluminados possa se orgulhar de ter alcançado a salvação pelos seus méritos. Me dá uma ojeriza quando eu vejo aquele negócio de subir 200 degraus de joelhos. E eu fico pensando, dá o seu joelho para mim, que o meu está ruim. Que bobagem. Mas o homem parece que gosta mais de mentiras, né? E não de verdades. Não posso deixar de fazer saber, então, que está registrado pelo apóstolo dos gentios, a igreja de Éfeso, e eu vou usar uma expressão do direito, in verbis. Quer dizer, no direito, quem os advogados da igreja sabem que é o registro in loco, in verbis, nos seus termos. Diz assim, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Me permitam ler. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele. No original, nessa palavra aqui que está traduzida por feitura, é poema. Você é o poema de Deus, da nova vida. Somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nela. A salvação é oferecida unicamente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, cujos méritos são suficientes. Vou repetir algo que eu já falei para vocês. Não empreste nada da sua vida para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Amém? Quero concluir esse quesito usando uma expressão que talvez você já tenha lido muitas vezes. É a última expressão no livro de Apocalipse, que fecha o livro das revelações. No capítulo, você já deve ter lido, 22, verso 21,
diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós. Amém. Amém? Muito bem, amados de Deus. Agora, gostaria de ver a parte B do versículo, que fala sobre mediante a fé. Não sou versado no grego, sou simplesmente um curioso. Mas como está no original grego, diz assim: dia pisteos. Vem uma preposição. A preposição, que é dia, ela tem o sentido de por meio de, por causa de. Foi traduzido mediante. Então, no grego, essa forma genitiva revela origem, procedimento. A fé é um dom de Deus. Graças a Deus que eu fui agraciado, em nome de Jesus, para ter fé. Eu vi um silêncio bravo agora. Graças a Deus, diga, eu fui agraciado por Deus para ter fé. Amém? Então, a palavra mesopistis no texto revela uma profunda relação da fé com a graça de Deus, permitindo que eu possa ter uma compreensão sólida da salvação. Eu pude crer pela fé que Jesus é o meu Senhor. Quando alguém disse no púlpito, receba Jesus, e eu levantei, não fui eu que me levantei. Foi a fé gerada no meu coração, na ação do Espírito Santo, que me pegou pelas mãos, para que eu fosse transportado do reino das trevas para o reino da sua luz. Amém? Paulo afirma: somos salvos mediante a fé. Então, se você puder, eu sei que vai estar registrado aí no sermão, mas memorize essa expressão depois. Embora a graça seja o fundamento da nossa salvação, a fé é o meio pelo qual recebemos essa dádiva divina. A fé é a resposta dos que têm iluminado os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento e crer com todo entendimento, com todo o coração, com toda a alma, no sacrifício redentor de Jesus Cristo. O livro dos Hebreus, ele é fabuloso. Eu sei que o autor do livro dos Hebreus é Deus. A Bíblia só tem um autor, Deus. Usou vários escritores, que às vezes eu ouço alguém dizendo, o autor, Paulo, não foi. Ele só foi o quê? Instrumento. Como o pastor orou aqui, o que eu estou fazendo? Seja instrumento, boca de Deus, e se dê por agraciado. Viu? O autor é Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha, o grande destaque é a importância da fé na vida cristã. Fé é essencial para nos aproximarmos de Deus, ter um relacionamento real com Deus. Quem sabe esteja pululando no seu pensamento um momento que pessoas buscam a Jesus e aquele pai diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E quem sabe, cada dia a gente tem que pedir a Deus nesse sentido. Senhor, aumenta-nos a fé. Para que a gente possa perceber melhor, entender melhor, viver melhor, no jeito de Deus, para a glória e honra
do seu nome, como aqueles que tiveram os olhos iluminados, o coração transformados, para viver esse chamamento de nova criatura. Em nome de Jesus. Amém? A fé é o fundamento da confiança nas promessas de Deus e na sua existência. Lendo algumas coisas, me chamou a atenção essa expressão. Assim, devo dizer que é necessário acreditar em Deus. É fundamental. Muita gente diz que acredita em Deus, mas é necessário acreditar em Deus, mas, sobretudo, ter fé, que Deus recompensa os que o buscam. E isso só é possível aos iluminados de Deus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, você é um iluminado. Você é um iluminado. Você está hoje aqui porque você é um iluminado. A palavra de Deus diz, mediante a fé temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. A fé sempre foi, pelo menos no tempo que eu estudei teologia sistemática, a fé sempre foi posta como uma doutrina basilar da teologia reformada. Por quê? Existem pelo menos 3 razões. O pecador é salvo pela fé. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Amém? Outra verdade, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, Deus iluminou o seu entendimento, os seus olhos, abriu seu coração para entender que o justo vive pela fé. Quem vive pela fé? Os iluminados de coração, lavados pelo sangue de Jesus. Cada dia. Cada dia. E tudo que é feito sem fé, preste atenção. Está lá em Romanos, no capítulo 14, verso 23. Tudo que é feito sem fé é pecado. Estou dizendo alguma coisa para você? A sua participação na igreja, seu envolvimento nos trabalhos da igreja, sua vida cristã deve ser feita pela fé. Porque sem fé é pecado. Eu não vou dizer quem esteve aí já em hospital internado, mas eu estive algumas vezes. E uma vez me deram chuchu. Chuchu já é chuchu, né? E eu não podia ter sal. E eu tive que comer chuchu sem sal. É terrível. Então, você entendeu o recado, né? Não faça nada que não seja pela fé para agradar o Senhor, amém? Um tesouro temos em Hebreus, no capítulo 11, e encontramos na galeria da fé homens e mulheres que mostram que creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Então, fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e não importa as circunstâncias. Fundamentos para dar mais entendimento a isso. Que pela fé nós entendemos que fomos amados por Deus, amém? Por isso que nós lemos João 3,16. Uma curiosidade, que eu não sei se você já sabe, a NASA foi achada aquela tumba de Tutankhamon,
que dura mais de 1000 anos. E os cientistas da NASA resolveram colocar, na época, as coisas mais significativas na vida do homem, na vida da humanidade. Em pergaminho, gravado em ouro, está assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eles colocaram como resumo do agir de Deus em favor do homem. Amém? Uma outra verdade: foi Deus quem atraiu o miserável pecador para si pela ação do Espírito Santo. Amém. Não foram os meus cabelos, nem do pastor Robert. Mas Deus nos atraiu, amém? Deus nos escolheu. Eu já fiz um exercício que o João Brothers manda fazer no livro de homilética e perguntei para aquele cara do espelho. Você já viu um cara no espelho? Tem um cara no espelho. E eu perguntei para ele: por que você foi amado por Deus? E o cara do espelho não soube responder. Porque o amor de Deus, vou dizer, por mim e por você, excede todo entendimento, amém? Glória a Deus. Outra verdade: Deus é que dá nova vida a uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados. Quem está morto, está morto. Está morto. Morto não fala. Você já viu barulho no cemitério? A vizinhança é tranquila. É mesmo? Ninguém faz barulho. Eu vou contar para vocês gostam disso, né? Eu tinha uns 2 anos de ministério e sempre ouvia dizendo lá em Minas Gerais, que tem essa expressão, que devia comprar um lote. Lote, porque quem tem um lote tem segurança. E o lote que eu consegui comprar era vizinho do muro do cemitério. O fundo do lote era a minha vizinhança mais tranquila. Nunca ninguém pulou de lá para cá. Deus dá vida aos mortos. Amém? Eu estava morto, agora estou vivo. A fé, então, originada por Deus no homem, sensibiliza pela sua graça e assim pode ser definida. Que todos nós conhecemos essa definição. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Por isso eu espero a consumação dos séculos. Terceira parte do versículo diz assim: sola gratia, feita plenamente pelos méritos divinos. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é o que diz a parte infina do versículo. E eu vou tomar emprestado, não falei com o reverendo Hernani, mas estou tomando emprestado e dizendo de público que eu estou tomando emprestado o que ele escreveu. E ele escreveu dizendo: não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou em nós, na pessoa do seu Filho. A salvação não é uma medalha de honra ou mérito, mas um presente imerecido de Deus. Em vez de Deus aplicar em nós o seu justo juízo, aplicou em seu Filho como nosso substituto, concedendo-nos gratuitamente a sua bondade. Por isso, Tiago traz luz
mais luz para o nosso entendimento sobre isso, dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Amém? E por que isso? Porque é tácito o que Jesus disse. É firme o que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Não podemos fazer nada, pois o estado natural do ser humano antes da regeneração é de plena morte. E volto a trazer a lembrança à baila, a expressão de Paulo, de Efésios capítulo 2, verso 1, que diz: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Éramos escravos, então, antes de sermos regenerados, de 3 elementos negativos espirituais. Um deles, o mundo, o curso desse mundo. E há muita gente vivendo no curso deste mundo, a filosofia do mundo, o sistema do mundo. Aquilo que muita gente não entende, que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é de Deus, criado de Deus, pertence a Deus. Mas a filosofia do mundo jaz no maligno. E ela influencia você. Como? Fique bravo comigo. Influencia você pelos meios de comunicação que nós temos. Por alguns divertimentos que nós temos. O diabo faz uso disso. E de canções também. A carne. Todos nós vivimos segundo as paixões da nossa carne, realizando os desejos do corpo e da mente. Embora você seja uma nova criatura, mas você tem uma peleja ainda. Como diz o mineiro, você tem uma luta espiritual forte. Paulo usa uma expressão que depois em casa você pega e leia. Vá lá na chave bíblica ou no próprio celular e peça isso. Ele diz assim: maldito homem que sou. O bem que quero fazer, esse não faço. E o mal que não quero, estou sempre a praticar. Essa escravidão da carne. E do diabo, que é o príncipe do poder do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Trazendo novamente à tona uma aula, Dr. Ruchuched diz que eu falo algo para o reverendo. No meio do caminho, o que o diabo faz? Ele pega e se distorce. O que eu falei, ele vai ouvir de forma diferente. Por isso, já está na sua mente. Tiago aconselha. Boca que usa, como diz o italiano. Sabe o que é isso? Que o homem de Deus seja tardio para falar. Amém? Nossa, amém aqui, complicado. Posso terminar? Vou concluir. Assim, declaro e faço reconhecimento pela palavra de Deus, que nos ensina que a totalidade da nossa salvação é dom da graça de Deus. Pensei numa possível definição de sola gracia, e Deus me permitiu ver esse fato definidor. Sola gracia pode ser assim definida. Preste atenção. Está lá em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos
pecadores. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.